Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do sexto ano do ensino fundamental. Pessoal, se inscrevam no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Para essa terceira semana, a unidade temática a ser estudada, conexões e escalas. O objeto de conhecimento, relações entre os componentes físicos naturais. E a habilidade desta aula será descrever os movimentos do planeta, rotação e translação, e sua relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos. Os conteúdos relacionados, fusos horários. E só lembrando que nós temos aí uma habilidade com conteúdos interdisciplinares, nesse caso, com componente curricular de ciências, onde vocês irão ser capazes de inferir que as mudanças na sombra de uma vara, um gnomo, ao longo do dia, em diferentes períodos do ano, são uma evidência dos movimentos relativos entre o Sol e a Terra, que podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra, e também da inclinação do seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol. Para esse vídeo, o tema que nós vamos trabalhar será fusos horários. Com este tema, caro estudante e cara estudante, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o movimento de rotação, que em um dado momento pode ser dia e noite, em determinados pontos da superfície terrestre, e com isto os horários também serão diferentes em vários pontos desse nosso planeta. Então, nessa semana, nós vamos estudar um pouco mais sobre os fusos horários da Terra e também do Brasil. Antes de mais nada, vamos conhecer um pouco sobre os conceitos importantes relacionados a esse tema. Bom, fusos horários da Terra. Ao longo do tempo, muitos povos, cada um com seu modo, desenvolveram técnicas para contar o tempo, para se organizar em relação às suas atividades diárias, e também registrar acontecimentos de sua história. E vários povos, então, criaram invenções e calendários, controles de tempo, para que então pudesse se organizar, principalmente relacionados às atividades produtivas, como a agricultura e pecuária. Então, direcionando os tempos do movimento de translação em relação às estações do ano para gerar sua produção. Porém, a padronização da contagem do tempo ela é mais recente, e foi estabelecida apenas no final do século XIX, lá em 1884, nos Estados Unidos, em uma conferência, o sistema de conversão de horas, que nós chamamos de fusos horários. Nesse sentido, nós estamos falando da padronização do tempo em toda a superfície da Terra. De acordo com esse sistema novo de fusos horários, a Terra então foi dividida em 24 faixas imaginárias iguais, que nós chamamos de fusos, por isso são chamados fusos horários, porque cada fuso desse determina a hora de um lugar, determina quantas horas que nós temos para que a Terra desse uma volta completa em torno do seu próprio eixo, que nesse caso corresponde ao movimento de rotação e equivale a aproximadamente 24 horas. A contagem dessas horas ela foi estabelecida a partir do fuso inicial, que coincide com o meridiano de Greenwich, a leste de Greenwich. As horas, então, nesse fuso horário, começaria a contar a partir do zero, indo para 12 horas a leste, à direita, e 12 horas a oeste, à esquerda. Nesse sentido, determinou-se que as horas à direita, a leste, ficariam então adiantadas, enquanto que as horas à esquerda, a oeste, ficariam atrasadas em relação a esse meridiano de Greenwich. Neste mapa, por exemplo, nós conseguimos ilustrar bem isto,
Aqui ao centro nós temos o meridiano de Greenwich e nós temos 12 meridianos a oeste e 12 meridianos a leste, totalizando então 24 meridianos, 24 faixas de terras que nós chamamos de fusos. E cada fuso desse tem uma hora específica, por isso são chamados de fusos horários. E no nosso país, no Brasil, nós temos o território, devido à grande dimensão territorial do nosso país, dividido em 4 fusos horários, com horas todas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, porque as terras brasileiras estão todas localizadas no hemisfério oeste, portanto, as horas no hemisfério oeste estão atrasadas. Por isso, podemos afirmar que as horas do nosso país estão todas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, sendo que o primeiro fuso horário estão 2 horas atrasadas, o terceiro 3 horas atrasadas, o quarto 4 horas atrasadas e o quinto 5 horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, nós temos aí até 5 horas de atraso em relação a Greenwich. E nós podemos observar ainda que o fuso horário onde se localiza Brasília, instituído como horário oficial do Brasil, está 3 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. E nesse fuso estão praticamente todos os estados da região sul, sudeste e nordeste, como também alguns estados como Amapá, Pará, Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Uma outra observação importante também é que os estados de Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão 4 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. E, consequentemente, vai ter também atraso em relação ao fuso horário oficial do país, que é o que passa por Brasília, com a hora oficial em nosso território. E, nesse sentido, vai estar 1 hora atrasado em relação a esse meridiano. Outra observação também com relação à ilha Fernando de Noronha, que tem 1 hora a mais em relação a Brasília e 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. O Acre, e parte do Amazonas estão 5 horas atrasados em relação a Greenwich e também 2 horas atrasados em relação ao horário oficial brasileiro. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a 3ª semana do 6º ano do ensino fundamental.